1 Samuel capítulo 22, versículo 1 a 5. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Amém. Queridos, esse texto fala de um grande líder, que é Davi. Só que ele mostra um momento em que Davi faz a virada para dizer assim: eu sou líder. Até aqui, Davi havia agido de maneira inconsequente, ou talvez impensada. Vou te mostrar aí, na mesma página, você pode encontrar aqui 2 exemplos disso. No capítulo 21, versículo 2, Davi fala uma mentira para o sacerdote. Ele chega no templo e fala assim: o rei mandou vir aqui, e é para você me dar pão. E Davi sabia que o pão que tinha no templo, aliás no tabernáculo, não podia comer. Era só o sacerdote que podia comer. E Davi estava fugindo do rei. Como que o rei mandou recado para alguém, se ele estava de mal com o rei? Então Davi, apavorado, com fome: me dá uns pães aí, para eu e meus amigos comerem. E ele estava fugindo do rei Saul. Depois, no final do capítulo 21, você vê que no versículo 13, ele faz-se de doido. Davi finge de doido. Ele foge lá para o país chamado Aques dos filisteus, seus piores inimigos, que é dos parentes, do povo do gigante Golias. E lá ele faz de doido, finge que é maluco, para ele ser expulso e ninguém pegar ele. Então veja aqui em Davi, o mesmo Davi que tinha sido ungido para ser rei, não estava comportando como rei. Ele já tinha unção real, a unção de rei já estava sobre ele. A capacitação divina, espiritual, já estava sobre ele. Mas Davi ainda não estava comportando como rei. Então Davi faz uma coisa, que aí o capítulo 22, eu quero te ajudar você a entender o contexto. Eu preciso mudar a minha vida. Estou fazendo besteira demais. Fui lá, enganei o sacerdote. A consequência do engano dele, se você for ver no final do capítulo 22, o sacerdote é morto pelo rei Saul. Mata o sacerdote e todos os outros, porque fez isso. Ou seja, a culpa era de quem? De Davi. Davi se faz de maluco, ou seja, ele perdeu a consciência. E então ele pensa: eu tenho que voltar, porque eu recebi uma unção. O que significa isso para liderança? Deus te deu uma unção para liderança. Você crê nisso, amém? Só que às vezes nós não nos posicionamos para dizer assim: eu tenho esta unção. Às vezes você luta por uma coisa que você já tem, por algo que Deus já te deu, por algo que já é seu. Muitas vezes as pessoas confundem isso. O pai quer brigar com o filho para ter uma autoridade que ele já tem. Então só falta o que? O posicionamento de dizer assim: não, eu sou o pai, eu sou o chefe dessa casa.
E às vezes você como líder precisa somente desse posicionamento. E como que Davi fez isso? Ele foi para uma caverna chamada Adulão. E a caverna de Adulão ficava ali uns 25 quilômetros de Jerusalém, no deserto. Na verdade, a caverna de Adulão, queridos, é um conjunto de cavernas. Mas tinha uma caverna grande, e você vê aqui no capítulo 22, versículo 2, que juntaram com ele umas 400 pessoas nessa caverna. O que era isso? Davi estava em perigo, perseguido. Ele estava perdendo o controle de si, não sabia mais o que fazia. Já estava falando besteira, fazendo coisas erradas. Ele precisava retomar a unção que Deus deu para ele, tomar posse daquilo que o Senhor lhe tinha concedido. Ele falou assim: eu vou para uma caverna. Ele precisava de um lugar seguro, ele precisava de um lugar protegido. E aí na região de Adulão, que era uma pequena cidade, um lugarejo, ele sabia que tinha muitas cavernas. E ele foi se esconder naquelas cavernas. Por que ele foi se esconder nas cavernas? Porque ele estava sendo perseguido pelo maldoso rei Saul. Mas Davi precisava primeiro, antes de enfrentar o Saul, ele tinha que enfrentar a ele mesmo. Por isso ele entrou na caverna de Adulão. Ele foi se cuidar. Daqui em diante, eu vejo um Davi diferente. Ele se levanta com comportamento de rei, com comportamento de general, de líder, estrategista. Para de agir precipitadamente. Você for ver no capítulo 24, ele tem uma oportunidade de pegar o rei Saul dentro de uma das cavernas. O rei entra na caverna para ir no banheiro, no capítulo 24. E o Davi estava dentro da caverna, era outra caverna. E o Davi já não age inconsequente mais. Falou assim: deixa Deus, porque agora eu quero agir como líder. E aí o que eu quero chamar a sua atenção aqui, que ele vai para a caverna de Adulão. O versículo 1 diz que os seus irmãos, olha na sua Bíblia aí, foram atrás dele, irmãos e familiares. Por quê? A família de Davi estava correndo perigo. O rei Saul queria pegar Davi, falou assim: eu sequestro a mãe dele, sequestro o pai, sequestro irmãos, e aí ele vai ter que vir buscar. Mas a família de Davi também foi para a caverna, foi para aquele lugar. E aí no versículo 2, eu quero que você leia para mim o versículo 2. Quem mais que estava nessa caverna? Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, em dificuldade, todo homem endividado e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles 400 homens. Na caverna de Adulão, Davi juntou 3 classes de pessoas. Acho engraçado que o texto repete o todo. Todo aquele que está com dívida, está devendo, está com o nome sujo, e naquela época era crime, a pessoa podia ser morta, podia ser escravizada, tomava tudo para poder pagar. Então os endividados foram para dentro da caverna. As pessoas que estavam em aperto, estavam em dificuldades aí em outros sentidos. E as pessoas que tinham amargura de espírito. 3 tipos de pessoas. Pessoas com dificuldades, aí eu gostaria de falar aqui da nossa trindade humana, que a Bíblia diz. Corpo, a alma e o espírito. O material e físico, o emocional e o espiritual. Davi junta pessoas que estavam lá embaixo, tinham problemas de relacionamento, problemas emocionais, estavam vivendo uma vida difícil, pessoas que tinham problemas materiais, estavam devendo todo mundo, estavam com o nome sujo, e pessoas que tinham um problema espiritual. Que tipo de pessoa Davi juntou? 400 homens, as piores pessoas de Israel foram viver com Davi, na caverna de Adulão. Só que aí diz que Davi se fez líder deles. Você leu ali?
Ali que Davi aprendeu a liderar. E aí, queridos, a tarefa de Davi era transformar esses homens desprezados, abandonados, em líderes. Líderes. E aí o que aconteceu na caverna de Adulão? Davi aprendeu a liderar, e aqueles homens tiveram que resolver os seus problemas, ser tratados. Eu quero falar para você, líder, que você precisa se cuidar. Qual o termômetro para saber quando eu preciso parar tudo? Parar as minhas guerras, como ele estava no meio das guerras, e entrar para a caverna não de fugir, mas de cuidado. Quando você começa a ver que tudo que você faz dá errado, que você já não se controla mais, e que você precisa parar e se cuidar. Você está cuidando de tudo lá fora, mas não está cuidando aqui dentro. O maior desafio de um líder não é eu virar e falar assim: aqui eu estou como líder hoje, né, na frente de vocês. Você e você, façam isso e isso. E elas vão e fazem. Não é esse o maior desafio de um líder. O maior desafio de um líder é controlar a si mesmo. Porque mandar nos outros é fácil, né, gente? Mandar nos outros é fácil. E agora o controle das suas emoções, o controle da sua própria vida, em todos os sentidos. E aqui eu vou te mostrar como que Davi cuidou dessas pessoas e cuidou da própria vida. Você vê aqui no versículo 3, ele fala assim: olha, pega meu pai e minha mãe, meus familiares, leva para Moabe. Moabe, gente, fica do outro lado do Mar Morto. Ele atravessou o Mar Morto, atravessou Israel, depois o Mar Morto, e chegou num outro país, e pediu lá: ó, cuida da minha mãe e do meu pai. Cuida deles para mim. Ou seja, ele começou a organizar a vida dele. Começou a organizar. Eu estou em guerra, minha mãe e meu pai estão sofrendo riscos, e eu preciso cuidar da minha família. E ele foi cuidar da família dele. Deixou a família dele protegida em outro país. Voltou para a caverna de Adulão e foi se cuidar. Aqui quando eu falo dessas três áreas da nossa vida, esses três tipos de pessoas: pessoas com dificuldade, questão emocional; pessoas com dívida material; e pessoas com amargura de espírito, o espiritual. Três áreas que você tem que cuidar na sua vida. Vamos falar rapidamente sobre elas. A emocional. Davi pegou aqui, ali homens que não tinham família, tinham tido problemas familiares, pessoas que tinham problemas de temperamento, problemas de humor, ok? Problemas de comportamento. Ele só juntou os piores, gente. E vocês vão ver quem foram esses piores. O que Davi fez dos piores? Eles precisavam de cuidar das suas emoções. E às vezes, queridos, nós temos que questionar nós mesmos e ver assim: por que eu, como líder, no dia da minha célula, eu fico mal, eu fico cansado, eu fico estressado? Por que na minha casa, eu venho para a igreja, eu canto, adoro na minha casa, eu fico triste? E começar a pensar sobre as suas emoções. Que emoções você tem sentido? Que emoções vêm ao seu coração? Que sentimentos? Talvez impulsos, que vêm sobre você. De repente você grita, você fala alto, de repente você está fazendo algo errado, e você não está se cuidando emocionalmente. Talvez você até está numa caverna de Adulão, que tem pessoas com problemas emocionais. Davi juntou um monte de gente problemática. E aí qual que é a lição que nós temos aqui para nós como igreja e como liderança? Vocês acham que aqui nós viemos para esse lugar, aqui todo mundo é perfeito? Hein? Um sério problema da igreja, não é, gente? A gente acha que tem que vir para a igreja e todo mundo vai ter que ser perfeito. Só que você chega aqui e não é. Você entra para a caverna, você vê que não é. Você vai ficar junto com a pessoa, você vai ver os problemas dela. Só que você também tem que se cuidar e se preservar. Talvez você está aborrecido demais, que tem alguém que te instiga. Às vezes tem um fofoqueiro que vem aqui, ó, e só coloca
coisa ruim em você. E você não está cuidando das suas emoções. Reclama demais, fala demais, se cobra demais e se cuida de menos. O emocional. O material. Pessoas endividadas. Esse é um sério problema. Imagina o líder que tem dívidas. Hein, gente? Que moral que o líder tem? Hein? Não tem moral. Eu me lembro quando eu fui contemplado no meu consórcio, em 2014. Eu cheguei com a carta de crédito na concessionária e falei assim, aqui, ó, eu quero tirar um carro. Quando ele foi conversar comigo, viu que eu era pastor, ele segurou minha carta de crédito 2 meses. E não me entregou o carro. Desconfiando de pastor. Que na cidade tinha um pastor que comprava, vendia carro, falsificava placa, sei lá o que mais que fazia. Disseram que tinha essa coisa lá. E ele duvidou da minha carta de crédito. E carta de crédito é dinheiro, gente. À vista. Olha a moral que a liderança às vezes ganha no mundo. E se você tiver problemas materiais, aí eu vou fazer uma listinha para você, por exemplo. Pega coisas emprestadas e não devolve. Faz uma faxina na sua casa. Tudo que você já pegou emprestado que tem lá. E começa a devolver, que isso é dívida. Ok? Contas a pagar. Faz a sua conta. Se organiza. Davi buscou homens endividados. E esses homens seriam generais, seriam soldados. Ele tinha que resolver a vida deles. Promessas não cumpridas, compromissos feitos que você não cumpre. Quer ver um problema muito sério que você se endivida? Atraso. Você já sabe que amanhã às 9 horas é o culto. Então você já tem de hoje até amanhã para saber que você não pode atrasar. Você não tem desculpa para atrasar amanhã. Porque você já está sabendo, 24 horas antes quase. E às vezes o atraso é um hábito, um mau hábito. E você está sempre em dívida. Sempre devendo uma promessa, devendo algo para entregar, algo para fazer. Material e o espiritual. Davi pegou aqueles homens que tinham uma amargura de espírito. O espírito deles era perturbado. O próprio Davi, no capítulo 21, no final do capítulo, você vê que ele fez de doido. Tinha falado mentira, tinha feito de tudo quanto é coisa errada. O espírito dele não estava bem, ele precisava se cuidar, se corrigir com Deus. Vida de oração, palavra, obediência, se alimentar de fé, de adoração, louvor. Cuida do seu espírito. Queridos, nós somos um tripé. Está vendo esse tripé aqui? O interessante do tripé é que o tripé tem a capacidade de se posicionar em lugares como é que é? Desequilibrar. Irregulares, perfeito. Então, por exemplo, eu vou tentar colocar aqui, que não vai dar porque é muito. Nós suponhamos aqui, tem uma irregularidade. Ele ficou em pé. Se fosse 4, ele ia estar balançando, mas ficou firme. Você é corpo, alma e espírito. Tem cuidado da parte material. E aí, quem sabe sua saúde, sua aparência. Quem sabe o seu bem-estar físico. Um detalhe simples, de repente você mudar na sua postura, pode fazer de você um grande líder. Uma grande líder. Organiza a sua vida. E aí o que eu quero te mostrar? Não vamos ler aqui, mas no capítulo 23 de 2 Samuel, no final da vida de Davi, nos últimos dias de Davi, ele faz uma lista dos valentes de Davi. E os valentes de Davi, quem que eram? Eram aqueles homens de Adulão. Homens endividados, homens desmoralizados, homens com problema espiritual. Davi transformou eles em líderes. Líderes de si mesmos. Homens capazes de liderar outras pessoas, em generais, em soldados. O que é isso? Às vezes você olha para os seus defeitos
Eu, líder, sou o mais feinho, mais pequenininho, o mais pobrinho. Eu. E às vezes Deus olha para você. Só falta você entrar na caverna de Adulão e se cuidar. E aí aconteceu aqui que você vai ler no versículo 4 e 5, 22, 4 e 5, fala duas vezes, lugar seguro. Davi ficou naquele lugar seguro. Eu vou me proteger, eu vou me resguardar um pouco, porque eu estou guerreando demais, brigando demais, é problema demais, eu vou me resguardar um pouco. E aí no versículo 5, Deus levanta o profeta Gade e fala assim: Davi, não fica mais aí nesse lugar seguro, sai e vai para Judá, e começa a percorrer Judá. E Judá foi o primeiro lugar que Davi começou a reinar. O reinado dele veio em etapas. Primeiro governou sobre Judá, depois foi ganhando outras tribos, depois de anos, se não me engano 13 anos, é que ele conseguiu governar sobre todo o país. Primeiro ele teve que conquistar Judá. E aí Davi foi para um bosque, e ele saiu do lugar seguro, daquela autoproteção, e falou assim: agora eu vou meter a cara, eu vou aprender, eu vou correr atrás, eu vou enfrentar, porque agora eu já me protegi, já me preparei. E então Davi assume a postura de liderança, começa a enfrentar os riscos. Aqui que eu aprendo com ele, nós precisamos nos cuidar, mas não entra no casulo não. A caverna de Adulão era um lugar de cuidado, de preparação, onde eles iam e os inimigos não sabiam onde que eles estavam. 400 homens, queridos, em caverna. Mas ali ele treinou o seu exército. Ali ele consertou sua vida com Deus. Ali ele preparou aquelas pessoas, eles mudaram, e dali eles saíram da caverna e foram conquistar aquela nação. E aqui eu quero falar para você, líder, você tem se cuidado? Será que você não precisa desse momento que nós estamos tendo aqui, na verdade? De cuidado. E aí eu vou terminar com o Salmo 142, que foi escrito dentro da caverna de Adulão. Salmo 142. Olha o que Davi fez. Salmos 142. Oração no meio de grande perigo. Salmo didático de Davi. Olha aí. Oração que fez quando estava na caverna. E a caverna de Adulão e a caverna de Engedi, próximas, eram os lugares preferidos de Davi. Quando ele estava na caverna, olha o que ele falou, Salmo 142. Eu quero que você faça essa oração de cuidado. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim se me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que andam, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio e o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus opressores, perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Ele ora ao Senhor na caverna. E quando ele fala: Senhor, ninguém quer ficar comigo. Autopiedade. A sua alma precisava de cuidado. Quando ele fala dos perigos, o risco físico, material, real que ele enfrentava. Quando ele fala do seu espírito, da sua vida, ele fala: Senhor, cuida do meu espírito, me perdoa, me limpa. Eu quero te adorar. E aí depois dessa oração, Deus manda 400 homens. Só que chega aqueles homens maltrapilhos, sujos, fedorentos, com maus hábitos, com maus comportamentos.
descontrolados. Pronto, Davi falou assim, meu Deus, essa gente que Deus mandou para mim? Você chega no seu grupo pequeno e fala assim, Senhor, é esses aí mesmo? É eles mesmo. É eles mesmo. Chegou um momento que veio um profeta, entrou na caverna e falou assim, sai, pode sair, porque você está bem, enfrenta o perigo, não fica apenas se protegendo. Eu quero dizer para vocês, queridos, nós chamamos vocês aqui hoje para esse momento em Adulão, lugar de cuidado, de refúgio. Mas depois nós vamos falar, vai, enfrenta, porque você é capaz. E mesmo que você olhe para você mesmo e fala, o quê? Eu tenho vários problemas. Olha, Deus pode fazer de você um grande líder. Mesmo que as pessoas que Deus colocou no seu caminho sejam problemáticas, Deus pode fazer deles grandes líderes. E se depois você ler no 2 Samuel 23, nos últimos dias de Davi, ele lista um exército de valentes. Antes eram derrotados, eram homens sem esperança, agora eram valentes, heróis. Nós vamos orar, feche os seus olhos. Olhe para dentro de si. Talvez você vê uma grande caverna, uma escuridão, um profundo, um oco, um vazio. Mas o Senhor pode, nesse tempo, te preparar e te moldar e ir mudando as coisas. A mudança que você como líder precisa, começa dentro de você, porque a unção de Deus você já tem. Ele já te deu, ela já é sua. Você vai se posicionar como líder, e no momento certo, a caverna não é seu lugar, você vai sair, vai enfrentar tudo, mas você vai se cuidar. Você tem cuidado das suas emoções, você tem se permitido demais se aborrecer, se entristecer, cultivado hostilidade, amargura, talvez conversas que não edificam. Comece a eliminar isso da sua vida. Talvez você tenha questões mal resolvidas, são dívidas, compromissos que você não levou adiante. E você vai listar ele e falar assim, eu vou colocar tudo em ti na minha vida. Vou arrumar minha casa, minhas coisas, tudo. E a sua vida espiritual também você vai colocar como Davi no Salmo 142, dentro da caverna. Ele fala, Senhor, eu quero mudar. E essa mudança se chama liderança. Deus amado, eu coloco esses líderes diante de Ti. E eu creio, Deus amado, que nessa avaliação pessoal, nós reconhecemos que nós precisamos nos cuidar mais. Estamos enfrentando problemas demais, nos arriscando demais, nos intrometendo talvez em coisas que não são nossas. Vamos nos resguardar mais, se preparar, mas também no momento certo, cheio da unção de Deus, nós vamos agir, mas não agir por nós mesmos, mas sim agir sob o poder e a unção de Deus, com espírito de liderança, com capacidade. É Deus em você e através de você. Toma cada vida, Pai, nas tuas mãos, ó Pai.